aprender um pouco sobre Model e também trabalhar com formulários. Nessa aula, nós precisamos entender o conceito do MVC. O conceito de MVC é uma arquitetura onde nós criamos três camadas de objetos. E essas camadas, elas interagem entre si. Nós temos, e nós já vimos também, a view, que é o HTML, é a parte visual, é a parte onde que o usuário tem a interação dele. Temos a controller, que é a que gerencia e trabalha com todos os eventos, e ficou faltando a model. A model é a camada de dados, é uma classe que serve para a troca de dados entre diferentes camadas e entre diferentes serviços. É através da estrutura da model que, por exemplo, nós vamos enviar os dados para uma API para ser salvo num banco de dados. É através da estrutura da model que, por exemplo, nós vamos receber uma lista de registros, por exemplo, para mostrar um relatório, uma consulta, algo do tipo. Então, continuando no nosso projeto da aula anterior, vamos criar uma classe para ser a nossa model. Eu já estou aqui no terminal do VS Code e eu vou criar uma classe. Eu vou fazer da seguinte forma: ng, g de generate, class. Eu vou criar dentro da pasta usuário, que eu já tenho aqui, certo? Barra usuário.model, tá? Eu vou só apagar um arquivo que acabou sobrando aqui no meu teste. Pronto. Se eu faço assim, menos spec, eu tiro, eu não crio ali o arquivo de teste unitário, tá? Então, dessa forma, vamos deixar ele criar aqui. Então, aqui, ng-class, então ele criou dois arquivos, tá? Usuário modo.spec, que é o arquivo, né, de teste unitário, e usuário.model.ts, que é efetivamente nossa classe, tá? Se eu clicar aqui, ele criou dentro da pasta usuário, que foi de que eu criei o componente. Isso aqui depois é uma questão de organização, eu posso criar separado de tudo para ser reutilizado no meu projeto inteiro, porque o objetivo da Model é ter essa flexibilidade, navegar entre todas as camadas. Então depois a gente pode fazer um diretório só de Model para a gente fazer essa navegação. Então, como eu falei para vocês, eh, a classe de Model ela serve para trocar dados. Então, basicamente, ela vai ter os atributos e vai ter um método construtor para iniciar esses atributos. Tá? Então, eu vou criar algo bem simples, tá? Vou criar aqui, ó, number. Vamos criar um nome, que vai ser string. Vamos criar e-mail. E vamos criar também telefone, tá? Aqui ele está reclamando porque eu não inicializei esses atributos. Então, por isso, eu vou colocar aqui o método construtor para inicializar esses atributos, tá? Então, assim, diz.código, vou iniciar ele com 0, diz.nome, jogar vazio, diz.email. Eu posso criar também métodos construtores passando parâmetros, né, da mesma forma como nós trabalhamos com orientação a objeto. Diz.telefone, vou passar vazio. Então, criei essa minha classe construtora. Esse meu método construtor para essa minha classe model. Eu poderia criar uma interface também, funcionaria da mesma forma, mas eu não gosto muito porque eu acho que a implementação de interface tem que ser usada de outra forma, seguindo ali as regras da orientação ao objeto. Então, depois que eu criei aqui, eu vou lá para o meu component.ts, tá? Então, basicamente, eu vou criar um objeto do tipo usuário model, tá? Eu vou fazer aqui, ó, public usuário, vai ser do tipo usuário model, tá?
Na hora que eu faço isso, eh, eu vou criar aqui o construtor, tá. Na hora que eu faço isso, ele já adiciona aqui a referência da nossa nova classe, tá. E eu vou criar uma lista de usuários. Lista usuários. Vai ser um vetor, né, do tipo usuário model. Aqui. Eu vou inicializar ele com vazio, tá. Então, nós criamos usuário e lista usuário. Então, qual que vai ser o objetivo? Eu vou criar um formulário, esse formulário vai estar associado a esse atributo usuário que eu criei, e quando eu clicar no gravar, ele vai adicionar esse objeto dentro dessa lista de usuários. E essa lista de usuários eu posso fazer uma listagem utilizando, por exemplo, ngFor, tá. Então eu vou criar aqui um método gravar que vai fazer esse trabalho. Então, algo importante, pessoal, a controller, ela faz a interação da model com a view, tá. Então é a controller que faz essa cola. Eu vou criar um outro objeto do tipo usuário model, tá. Então eu vou criar aqui, ó, novo, tá. Vai ser também do tipo usuário model. Posso fazer assim, tá. Como não é atributo, estou criando só um objeto local, posso fazer dessa forma. E eu vou alimentar os atributos desse cara com o objeto que eu tenho na tela, tá? Que eu tenho aqui, como atributo, tá? Diz usuário.código, tá? Por que que eu preciso criar um novo usuário? Porque senão ele cria um link, ele cria uma referência. E quando ele cria uma referência, se eu faço qualquer tipo de alteração, ele vai modificar todos os itens da minha lista pensando que é o mesmo. Então por isso que eu crio a cada evento gravar, eu crio um novo objeto, né, para poder eu alimentar ali a nossa lista, tá. Senão ele acaba criando uma referência e funciona mais ou menos como um ponteiro, né. Ele mantém a referência, eh, daquele objeto usuário, então por isso que eu estou criando um novo. Vou criar aqui, ó, nome, certo? Novo ponto telefone. Is ponto usuário ponto telefone. Legal. E aí eu vou adicionar esse novo item dentro da minha lista, tá? Aqui, lista usuários, ponto, push, eu vou adicionar um novo, tá? Eu vou adicionar esse objeto aí dentro da minha lista. Bom, essa é a parte do controller. Ok, vamos para a parte do view. Aqui a parte do view vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Para a gente não consumir muito tempo, eu vou pegar aqui uma estrutura que eu já tinha montado, e eu vou passando por ela, tá. Então aqui, por exemplo, criei um put type number, e eu estou criando aqui um ngModel. O que que é o ngModel? ngModel cria, um link entre um objeto de formulário da view para controller. Então, ele faz parte de um atributo da controller. Ele vai fazer referência a um atributo da nossa controller. Então, aqui eu estou fazendo referência ao atributo código do objeto usuário que está na controller. Então, esse campo aqui, ele vai estar diretamente ligado ao objeto usuário, atributo código. Notem aqui que ele tem os dois símbolos, ele é bidirecional. Ele tem o colchetes, que é do controller para a view, que é do TypeScript para o HTML, e tem o parênteses também, que é do HTML para o TypeScript. Por quê?
tudo que eu fizer, todas as modificações que eu fizer no HTML, ele vai aplicar no TypeScript. Todas as modificações que eu fizer no TypeScript, ele vai aplicar no HTML. Então notem que eu fiz a mesma coisa para o nome, diz usuário.nome, fiz a mesma coisa para o e-mail, diz usuário.email, e a mesma coisa para o telefone, diz usuário.telefone, tá? Então, o NG Model é a forma que eu trabalho corretamente com formulários, para criar uma ligação entre a view e a controller. E notem, olha o que eu estou trocando entre a view e a controller. O model. Tá? Então, isso é uma característica de uma aplicação MVC. A gente consegue enxergar os três elementos: model, view e controller. Tá? Aqui embaixo, nós temos a criação de um botão e coloquei um evento clique, que vai chamar aquela função gravar que nós acabamos de fazer. Aqui eu só estou utilizando parênteses, porque do HTML para o TypeScript, tá? Unidirecional. E aqui nós temos o exemplo de bidirecional. Então, o que vai acontecer? Eu vou preencher todo esse formulário. Quando eu clicar gravar, eu vou aqui para a minha component. Ele vai criar seu objeto novo, vai alimentar tudo aquilo que foi atualizado em tela para o objeto novo, e eu vou adicionar esse objeto novo dentro da minha lista. E essa minha lista, eu vou utilizar ela dentro de uma tabela. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o ngFor. O exemplo anterior que nós usamos para ngFor, um foi para uma lista e o outro foi para uma caixa de seleção. Aqui nós vamos aplicar para uma tabela, linhas de tabela. Então aqui, ó, lista usuários. Então para cada lista de usuário eu vou ter um objeto, tá? Então se eu adicionar 2, 3, 10, 1000, ele vai imprimir, ele vai fazer esse laço renderizando aqui. Então, objeto.código, objeto.nome, objeto.email, objeto.telefone. Professor, por que que não é o usuário? O usuário está ligado a esse formulário. Então, se eu colocasse aqui usuário, o que eu modificaria aqui no formulário ia ser, ia ser apresentado aqui na tabela. Na verdade, eu não quero isso. Eu quero mostrar um a um daqueles que já foram gravados. Tá? Vamos compilar. Mostrando aqui que eu estou utilizando chave-chave, né, para jogar aqui o que eu tenho dentro dessa variável dentro desse conteúdo HTML. ngServe. Vamos compilar. Ok, compilou. Vamos ver aqui o funcionamento. Deixa eu atualizar aqui. Só salvar, né? Salvar não vai. Deixa eu ver se eu salvei aqui também meu TypeScript, né? Usuário model, usuário model. Ok. Vou ver aqui no meu HTML. Aqui está a lista usuário. Lá eu escrevi lista usuários, é por isso. Vamos voltar lá para o nosso HTML. É aqui, ó. Tá vendo? Agora deve dar certo. Compilou. Ótimo. Olha lá, já tenho o meu formulário, tá? Então esse formulário está ligado ao objeto usuário, que é do tipo usuário model. Tá? Então eu tenho uma ligação direta desse formulário com aquele objeto model, né? Usuário model que eu acabei criando. Eu vou criar, colocar aqui meu nome. Da FATEC aqui. Gravar. E olha lá. O que que aconteceu aqui no gravar? Ele chamou aquela função gravar, criou aquele objeto novo, atualizou aquele objeto novo com os dados que ele tem aqui
do objeto usuário, que está, linkado aqui com esse formulário através do ngModel, e adicionou um elemento ali na lista. A partir do momento que ele adicionou o elemento na lista, ele, eh, utilizou o ngFor e conseguiu imprimir aqui um novo item, tá. Vamos fazer aqui um novo, tá. Maria, maria@norton.net.br. Vamos gravar. Olha lá, temos 2 objetos na nossa lista. Mais um, Ana, gravar, tá. Então, esse formulário está ligado a esse objeto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Está ligado a esse objeto aqui, usuário. O formulário está ligado a esse objeto usuário. Então, eu não posso mexer nele. Como que eu faço a ligação? Através do ngModel. Notem que eu faço a ligação aqui de cada atributo, tá? Por que que ele tem o parênteses? Por que que ele tem o colchetes? Porque ele é bidirecional. Os dois lados acabam fazendo as modificações. Através do método gravar, que eu associei aqui um evento, ele vai, chamar esse método, que vai criar uma instância do objeto, uma instância aqui do contexto da função, tá? Então, objeto novo. Esse objeto novo vai ser atualizado com os atributos que eu tenho no formulário e eu vou adicionar um novo elemento aqui na minha lista, utilizando esse método push, né, para quem já fez estrutura de dados, né, push pop, né, lá da pilha. Então, aqui, ó, novo, estou adicionando um novo aqui dentro da minha lista. Então, essa foi a aula de hoje. Ela teve o objetivo de mostrar como utilizar o formulário, falar sobre a diretiva ngModel, a possibilidade de fazer a comunicação bidirecional, a utilização de um formulário e também a criação de uma classe do tipo model. Na próxima aula, nós vamos aprender um pouco sobre roteamento e também criação de serviços. Muito obrigado e até a próxima aula.